Bem-vindo a mais um Diabetes News. Diabetes News de hoje vai te falar se a sua mãe tem diabetes ou é mais importante você se preocupar com genética, não é porque a mãe tem diabetes ou seu pai tem diabetes que você é obrigatório a desenvolver a diabetes. Em relação, estou acima do peso ou a parte genética, o que é a maior chance de desenvolver a diabetes 2? Então é um artigo muito interessante que saiu e eu trouxe aqui para vocês. Então tá aí, ó. Peso indica risco de diabetes mais do que a genética? Então é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Para quem ainda não se inscreveu no canal, clique em se inscrever, ativa o sininho. Toda quinta-feira tem o Diabetes News, que vai trazer o melhor artigo para você, ou os melhores artigos com relação a diabetes, para levar informação, fazer com que você consiga administrar a diabetes tipo 2. Para quem não me conhece, sou Stefano, especialista em exercício físico e diabetes 2. Indica risco de diabetes mais do que a genética? O que vocês acham, hein? Escreve aqui nos comentários. Vamos ver, queria saber qual que é a sua opinião. Então, vamos entender IMC. IMC, ó, Índice de Massa Corporal. Vou seguir aqui que eu vou te explicar. Então, a obesidade é a principal causa modificável do diabetes tipo 2. É o que a gente tem autonomia de mudança, por isso que fala modificável. Você tem autonomia de aumentar o peso ou diminuir o peso. Embora a composição genética também possa ajudar a identificar indivíduos com maior probabilidade de desenvolver a doença. Embora os efeitos da genética sobre o diabetes ainda sejam pouco compreendidos, você não pode mudar sua genética, que é a herança que você carrega com você. Mas perder peso pode prevenir ou até mesmo reverter a condição. Olha que coisa importante, reverter a doença. Como nascemos com nossos genes, pode ser possível identificar no início da vida quem tem uma grande chance de desenvolver diabetes durante a vida, pondera o professor Brian Ferencz, da Universidade de Cambridge, Reino Unido. Então, o que ele queria identificar? Se você é uma pessoa geneticamente predisposta a desenvolver a diabetes tipo 2, nós conseguiríamos identificar isso, fazer com que você não desenvolva, seguir uma cartilha. Por isso que ele levantou essa possibilidade da parte genética e da questão de estar acima do peso, para ver qual relação é a mais importante. Deixa eu passar para cá para não ficar na frente. Conduzimos estudo para descobrir se a combinação do risco hereditário, que é o que você traz dos seus pais, como o índice de massa corporal atual, poderia identificar as pessoas com maior risco de desenvolver a diabetes. Então, o que é o IMC? O que é o índice de massa corporal? É um número que vai falar se você está dentro do peso ideal, se você está acima do seu peso ideal ou se você está abaixo do seu peso ideal. Então, é a altura ao quadrada dividido pelo peso vai te dar um número. Esse número tem uma classificação que você vai conseguir identificar se você está acima do peso, dentro do peso ou abaixo do peso. Os esforços de prevenção poderiam então se concentrar nesses indivíduos. O estudo incluiu 445.765 participantes, com média de idade de 57 anos, sendo 54% mulheres. O risco herdado de diabetes foi avaliado usando 6,9 milhões de genes. Então, eles tinham acesso aos genes e compararam as pessoas que desenvolveram a diabetes tipo 2 e mapearam esses genes. Como altura e peso foram medidos no momento da inscrição no estudo, permitindo calcular o IMC. Os participantes foram divididos em 5 grupos, de acordo com o risco genético de diabetes. Eles também foram divididos em 5 grupos, de acordo com o IMC, Índice de Massa Corpórea. Os voluntários foram acompanhados até a idade média de 65,2 anos. Durante esse período, 31.298 desenvolveram a diabetes tipo 2. E aí que vem a pergunta: índice de massa corpórea vence a genética? Estar acima do peso é um risco mais aumentado do que a herança genética que você traz dos seus pais? Se sua mãe desenvolveu a diabetes tipo 2,
você precisa desenvolver diabetes tipo 2, ou se você não estiver acima do peso ideal e seus pais tiverem diabetes tipo 2, você não vai desenvolver diabetes tipo 2. Então, a gente vai descobrir agora. Os dados mostraram que as pessoas no grupo de IMC mais alto, e aí coloca aqui em média 34, tiveram um risco 11 vezes maior de desenvolver a diabetes tipo 2. Então, aqui ele já mostra que estar acima do peso é mais suscetível a desenvolver a diabetes tipo 2 do que a parte genética. Do que participantes no grupo de IMC mais baixo, média de 21. O grupo com maior IMC teve maior probabilidade de desenvolver a diabetes do que todos os outros grupos, independente do risco genético. Então, ele desconsidera o risco genético, porque você estando acima do seu peso corporal ideal, você tem uma chance aumentada de desenvolver a diabetes. Então, se você concorda com esse artigo, escreve aqui. Vamos bater um papo sobre isso. É um artigo muito importante, muito interessante para a gente fazer um diálogo bem legal, bem saudável. Os resultados indicam que o IMC é um fator de risco muito mais poderoso para o diabetes do que predisposição genética, resume o professor Ferenc. Mas a equipe também descobriu que a duração do IMC elevado, há quanto tempo a pessoa tem o IMC alto. Então, por exemplo, imagina que você ganhou peso nesse ano, então é um ano que você tem o peso alto. Não teve impacto no risco de diabetes. Isso sugere que quando as pessoas ultrapassam um certo limite de IMC, sua chance de desenvolver a diabetes aumenta e permanece no mesmo nível de alto risco, independente de quanto tempo estão acima do peso. Então, o que ele falou para concluir esse artigo? Vou até voltar para mim, que a gente já vai encerrar mais um Diabetes News. Então, ele falou que se você está um ano acima do peso e continua acima do peso, então você tem um risco aumentado nesse um ano. Se você subiu o peso nesse um ano e o ano que voltou ao seu peso ideal, você diminuiu o seu risco. O quanto de tempo você permanecer acima do seu peso ideal é o quanto de tempo você tem aumentado de desenvolver a diabetes tipo 2. Então, foi dizer, dá um joinha, compartilha para as pessoas que você sabe mais informação sobre a diabetes tipo 2. Ótimo final de semana. Nos vemos semana que vem. Esse foi mais um Diabetes News.